Davi e Golias. A batalha que mudou a história. Há milhares de anos, em um vale, entre as colinas de Socó e Azeca, na região de Elá, um silêncio tenso dominava o ar. De um lado, o exército de Israel, liderado pelo rei Saul. Do outro, os filisteus, inimigos antigos e impiedosos. O campo de batalha ficava no vale de Ela-Luger-Riel, situado a cerca de 30 quilômetros de Belém. Durante 40 dias, todas as manhãs e todas as tardes, um guerreiro colossal descia das fileiras dos filisteus. Seu nome era Golias de Gate, um homem de quase 3 metros de altura, coberto por uma armadura de bronze que pesava mais de 50 quilos. Sua lança tinha o tamanho de um mastro, e a ponta sozinha pesava 7 quilos. Ele gritava, zombando dos israelitas: escolham um homem e mandem lutar comigo. Se ele me vencer, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. O exército de Israel tremia. Até o rei Saul, que antes era valente, agora se escondia em sua tenda, tomado pelo medo. Enquanto isso, em Belém, um jovem pastor chamado Davi, filho de Jessé, cuidava das ovelhas de seu pai. Jessé era um homem idoso e tinha 8 filhos. 3 deles, Eliabe, Abinadab e Samá, estavam com Saul na guerra. Um dia, Jessé chamou Davi e disse: leve esses pães e queijos para seus irmãos e para o capitão deles. Veja como estão e traga notícias. Davi levantou-se cedo, deixou as ovelhas com um guardião e foi até o acampamento. Quando chegou, o exército saía para a batalha, gritando seus gritos de guerra. Mas de repente, o gigante Golias apareceu novamente, lançando insultos contra Israel. Davi ouviu aquelas palavras e viu os soldados recuarem com medo. Ele perguntou: o que receberá o homem que vencer esse filisteu e tirar essa vergonha de Israel? Alguém respondeu: o rei prometeu grandes riquezas, a mão de sua filha em casamento e isenção de impostos à família dele. Mas o irmão mais velho de Davi, Eliabe, ouviu e se irritou. Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Você só quer ver a batalha. Davi respondeu com calma: que foi que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. As palavras de Davi chegaram até o rei Saul, e ele mandou chamá-lo. Quando Davi entrou na tenda, o rei o olhou de cima a baixo e viu apenas um jovem, ruivo, de boa aparência, mas sem aparência de guerreiro. Davi falou com firmeza: não tenha medo, meu senhor. Ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Teu servo vai lutar contra ele. Saul ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu: você não pode lutar contra ele. Você ainda é um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Mas, Davi contou, quando um leão ou um urso vinha atacar as ovelhas do meu pai, eu o perseguia, golpeava e o matava. O Senhor me livrou do leão e do urso, e ele também me livrará desse filisteu. Saul olhou para o jovem e, talvez por sentir um toque de esperança que há muito não via, disse: vá, e que o Senhor esteja com você. Então o rei colocou sua armadura em Davi, lhe deu uma espada, um capacete e uma couraça. Mas o jovem tentou andar e percebeu que não conseguia nem se mover. Não consigo lutar assim, disse Davi. Não estou acostumado a isso. Ele tirou tudo, pegou apenas o cajado, uma funda e escolheu 5 pedras lisas de um riacho próximo. Com sua bolsa de pastor e fé no coração, caminhou até o campo. Golias se aproximou e, quando viu Davi, começou a rir. Sou eu um cão, para que venhas a mim com paus? Venha, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Ovel, você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. E sem esperar mais um segundo, Davi correu em direção ao gigante, girou a funda com toda a força. Uma pedra voou pelo ar e atingiu Golias bem no meio da testa. O som do impacto ecoou. O gigante cambaleou,
e caiu com o rosto em terra. O campo inteiro ficou em silêncio. O impossível tinha acabado de acontecer. Davi correu até o corpo, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça do inimigo. Ao verem aquilo, os filisteus fugiram em desespero. O exército de Israel gritou e os perseguiu até as portas de Gate e Ecrom. Naquele dia, o nome de Davi, o jovem pastor de Belém, ecoou em toda a nação. E o comandante do exército, Abner, levou Davi até o rei Saul, ainda com a cabeça de Golias nas mãos. Saul perguntou: "De quem é filho você, rapaz?" E Davi respondeu: "Sou filho de Jessé, o belemita." Assim começou a jornada de Davi, o homem que enfrentou o impossível e venceu. A história de Davi e Golias não é apenas sobre um menino e um gigante, é sobre coragem diante do medo, fé diante da lógica e confiança diante do impossível. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos nossos Golias, problemas que parecem grandes demais, sonhos que parecem distantes demais, lutas que parecem perdidas. Mas a história nos mostra que Deus não escolhe os mais fortes. Ele escolhe os que têm um coração disposto. Davi não venceu porque era habilidoso. Ele venceu porque acreditou que não estava sozinho. E é assim que a verdadeira vitória acontece, quando o medo é substituído pela fé. Se você tem enfrentado gigantes na sua vida, lembre-se, às vezes, tudo o que Deus precisa é que você dê um passo à frente com coragem, porque o mesmo Deus que esteve com Davi ainda está presente hoje. Se essa história falou com você, se tocou seu coração, ou te lembrou que a fé ainda vence o impossível, então deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Aqui, cada história é contada para inspirar você a nunca desistir. Muito obrigado por assistir. O gigante pode ser grande, mas a fé sempre será maior.